Namaskar. Bom dia, queridos e queridas. Esse domingo, Sunday, dia do ser, nesse alvorecer do domingo, estamos aqui para falar do sol, falar deste astro que está agora em seu domicílio em Leão, atingindo a máxima potência. E dessa forma, nós aqui da Terra podemos nos sintonizar com essa força maravilhosa e fazer a alquimia do nosso ser, nos alinhando com a nossa verdadeira essência. Então, vamos lá para esta aula de astrologia alquímica. Sejam bem-vindos, queridos que estão entrando ao vivo agora nesse alvorecer de domingo. Falar do sol é falar do centro do nosso mapa astrológico. Falar do sol é falar da força do nosso coração. Nosso coração é o nosso sol interior. É esse sol, o doador da vida, esse campo magnético que, além de inteligente, emana energias de criação, emana energia criativa, energia de amor. Ser você mesmo é exercer a autenticidade do seu sol. E nesse sentido, nós somos únicos, únicas. Não há nenhum sol como nós. E é por isso que é tão importante, principalmente nesses tempos desafiadores em que vivemos uma noite escura da alma humana, do inconsciente coletivo, é tão importante termos a coragem, meus queridos, de exercer o nosso sol, de manifestar o nosso ser, de sermos nós mesmos. Então é disso que nós vamos falar hoje. Quem é você? Será que você está expressando realmente a essência do seu ser? Será que você está tendo a coragem de manifestar essa singularidade do seu ser? Existem passos para chegar à realização do nosso ser. O Sol, no nosso mapa astrológico, é esse signo que a maioria das pessoas conhece. Quando você nasceu, o Sol estava localizado em algum ponto da eclíptica, que é dividida em 12 partes iguais, que representam o zodíaco. Quem nasceu nesse período agora, do dia 21 de julho até o dia 22 de agosto, tem o Sol em Leão. Quem nasceu no dia 20, entre o dia 21 de agosto, 22 de agosto e 21 de setembro, tem o Sol no signo de Virgem. E assim por diante. A eclíptica é esse lugar no cosmos por onde os astros caminham. E o início dessa jornada astrológica se dá no dia 20 de março, quando o Sol entra em Áries, o primeiro signo do zodíaco. Então, o Sol fica cerca de 30 dias em cada signo do zodíaco, e o dia do seu nascimento representa a maneira como você expressa a vida. É o seu sol, é o seu signo solar. E é uma grande pista
que o cosmos nos traz a respeito de quem somos em nossa essência, em nossa singularidade. Então, hoje, com o nosso trabalho desta manhã de domingo, eu quero contribuir, ajudar a você a se sintonizar com este ser mais autêntico, com esta singularidade que você é, e sendo assim, você se comprometer em manifestar a vida a partir dessa singularidade, sendo você mesmo. Nesses tempos desafiadores, nós precisamos nos sintonizar com o nosso ser e emanar a luz do sol, de forma que possamos iluminar essa noite escura com a nossa força interior. A única maneira de contribuirmos efetivamente com a iluminação desses tempos de transição planetária, contribuindo com a luz, iluminando um pouco, trazendo um pouco de luz diante de tantas sombras, é sendo você mesmo. Então, meus queridos, eu preparei aqui um conteúdo para trazer para vocês a respeito disso. E depois vamos fazer uma pequena meditação de centramento e trazer uma inspiração de Martin Schumann, uma alegoria, falando do momento em que Deus chega para suas 12 crianças e traz a ela uma tarefa singular. Então, fica ligado até o fim desse nosso vídeo, porque nós vamos falar disso, nós vamos trazer uma prática para que você possa se sintonizar e conhecer um pouquinho mais a fundo a tarefa de luz divina que é dada a você, o propósito da sua alma, do seu sol nesta vida. Ser, apenas ser. Parece simples, mas talvez se torne um pouco desafiador, principalmente em tempos como agora. Em tempos em que precisamos ter muita coragem. Sintonizar o seu ser. Como? Em primeiro lugar, é preciso querer. É preciso que você queira, com todas as suas forças, sintonizar este sol interior, este ser interior, e assumir a integridade do seu ser. E o anjo da integridade, de Findhorn, nos fala que, diante da integridade, você precisa lutar pelo que você acredita. Você precisa agir em congruência com seus valores e cumprir os seus compromissos. Portanto, meus queridos, lute pelo que você acredita, haja em congruência com seus valores mais essenciais e cumpra os compromissos do seu ser. Ser o sol interior, emanar luz do seu sol, da sua singularidade que é única. O sol é um símbolo universal que fala da justiça, da força moral, o ideal que deveria ser a humanidade, o ser humano. O sol é a nossa luz, é a nossa essência divina, é Deus manifestado aqui na Terra. O sol e o desenvolvimento da consciência. Vamos falar da mitologia do sol.
A representação mítica do sol, que é um antigo símbolo da realeza, nos fala que os reis representavam o divino na Terra. Até o início do século passado, os reis eram tidos como a incorporação terrena da divindade, o veículo mortal pelo qual o divino se manifestava no mundo. Em épocas remotas, o rei era ainda sacerdote e governador do seu povo. Exercia o papel de pontífex, o construtor de pontes que fazia a mediação entre o céu e a terra. O desenvolvimento do Sol em nossa existência é progressivo. O Sol assume um princípio ativo e dinâmico que está sempre em processo do vir a ser cada vez mais inteiro, da inteireza do ser poder se manifestar. Esse é o processo que Carl Gustav Jung chamou de individuação, de tornar-se inteiro. Então, à medida em que vamos nos sintonizando cada vez mais com este sol interior, que é singular, na medida em que vamos assumindo cada vez mais essa singularidade, nós vamos nos tornando inteiros. Nós vamos deixando de ser fragmentados, deixando de ser divididos e vamos nos tornando cada vez mais inteiros, até atingir a realização do ser. Assim como grandes mestres, grandes seres, grandes santos atingiram, assim como Jesus, assim como os santos, que conseguiram atingir a inteireza, manifestando o divino aqui na Terra. Então, meus queridos, o mito do herói é um mito solar, é um mito essencialmente solar. Joseph Campbell, que foi um grande estudioso das mitologias do mundo, traz um livro chamado A Viagem do Herói e também O Poder do Mito. São livros que eu utilizei para montar o conteúdo da nossa aula de hoje e eu sugiro que vocês deem uma pesquisada nesses livros. Eles são muito inspiradores nesse nosso processo de fortalecimento e manifestação do nosso sol. Eu acredito até que vocês encontrem em PDF para baixar esses livros aqui na internet. Então, o mito do herói, ele fala que o herói não nasce herói. Ele deve conquistar o direito de se tornar um herói, um rei, bem como o direito de se tornar um veículo adequado para os deuses, que são seus pais. Então, na mitologia, acontece sempre que o herói, ele é filho de uma pessoa terrena e de um deus. O herói também é a dimensão masculina dentro de todos nós, tá? O Sol, enquanto que a Lua, no nosso mapa astrológico, é a dimensão do feminino dentro de nós. O Sol, o herói, é a dimensão masculina em todos nós que quer se realizar. Essa dimensão que quer se realizar, que quer se chegar à sua máxima manifestação. No mito do herói solar, Joseph Campbell fala que o herói nasce, então, de uma maneira incomum. Geralmente, ele é fruto da união entre um deus e um mortal, ou seja, ele é um ser híbrido, entre o humano e o divino, entre a terra e o céu. Estamos, assim, meus queridos, destinados a sermos pontífices, um pontífice entre a terra e o céu.
um dos principais temas da jornada do herói é a descoberta da sua verdadeira origem, que é a um só tempo mortal e imortal. Ou seja, não somos feitos apenas de matéria, fadados a comer, procriar e morrer. Não, meus queridos, não somos feitos apenas para isso, para termos a luta em busca da sobrevivência e de garantir o salário no fim do mês. Isso é uma parte do nosso processo de desenvolvimento e realização. Cada um de nós é especial. Cada um de nós é único e tem um destino especial, uma contribuição individual a dar para a vida. Assim como eu falei no vídeo anterior da alunação de Leão, que nos fala desses 29 dias em que podemos nos desenvolver em direção a essa completude, a essa inteireza, trazemos ali a referência do livro Caminhos de Realização de Eugène Villelou, no qual ele aborda essa passagem bíblica do livro de Jonas, da importância de termos um motivo pelo qual acordarmos, levantarmos da cama todos os dias. E esse motivo precisa estar em sintonia com a nossa essência, com o nosso sol interior. O sol em nós é o ser que sente um chamado a fazer uma busca, uma jornada na direção de um futuro desconhecido, um mistério profundo em direção à realização do eu mais profundo, do self, a fim de manifestar a grande vida aqui na Terra, da sua maneira singular. Assim como nós temos na ciranda do Fator Leão, a música, a canção que a Karine Cunha compôs a partir das orientações astrológicas, que diz, que fala do pensamento semente esotérico do signo de Leão. Eu sou aquele eu sou, guiado pelo sol, manifesto o amor aqui na Terra. Eu sou aquele eu sou, guiado pelo sol, sou o fogo criador. Eu sou luz, nasci para brilhar, através dos meus talentos vou o mundo iluminar. E será que é fácil brilhar? Nelson Mandela dizia que a tarefa mais desafiadora é brilhar, é ter a coragem de brilhar e emanar o seu brilho. Em essência, meus queridos, o nosso sol, ele se recusa em ser comum. Ele quer ser íntegro, ele quer ser autêntico. Por isso, no fundo, todos nós sabemos que há um propósito maior para o fato de estarmos vivos. As pessoas estão cada vez mais despertando para esta verdade. Em meu consultório de astrologia, eu recebo cada vez mais pessoas que estão em busca, que estão indo em direção a essa resposta. Qual é o meu propósito de vida? Afinal, o que o meu mapa astrológico fala sobre o meu propósito, o propósito da minha alma para esta vida? Isto está relacionado, meus queridos, com o sol, essencialmente com o nosso sol. Sócrates dava a essa misteriosa força propulsora interior o nome de daimon, o destino que impele o indivíduo a se tornar seu próprio ideal. Se não damos o salto heróico e não oferecemos nossa contribuição para o mundo de maneira única e criativa, por menor que seja,
estamos fadados ao incômodo tormento de ser um self não vivido, um self, um eu não realizado. É preciso ter coragem. O sol é especial e a expressão da natureza especial costuma despertar uma inveja destrutiva nos outros, em todos aqueles que não assumiram o seu sol. Por isso é tão difícil. Lá na nossa intimidade, muitas vezes pensamos: se eu for singular, se eu tiver a coragem de expressar o meu brilho, será que serei amado? Serei respeitado? Ou serei invejado? Em algum ponto do seu processo de crescimento, o herói recebe aquilo que Campbell chama de a chamada para a aventura de ser você mesmo. É a hora de crescer e assumir a busca pelo tesouro tão difícil de encontrar. É a chamada solar para ir em direção ao ser, ao self e realizá-lo. E essa chamada, meus queridos, é inevitável para todos nós. Ela é inevitável como o nascer do sol. Todos nós somos chamados a sermos a nossa essência, a emanarmos toda a luz do nosso sol. E se o herói dentro de nós acata esse chamado, sim, ele recebe ajuda. Ele recebe ajuda de Deus, porque isso é um direito divino. Receber colaboração para conquistar a sua meta é um direito divino, desde que você assuma esse chamado. Desde que você tenha coragem de ser você mesmo frente a qualquer circunstância, seja lá o que for, as consequências que você vai despertar ao assumir esse chamado, se você o assume, você vai receber ajuda divina. Então, a única coisa que precisamos, meus queridos, é sair da zona de conforto, é fazer o esforço, é se desafiar. Esse é o nosso papel. O meu mestre espiritual, ele fala assim: dê os primeiros passos e Deus pegará você no colo. Mostre para Deus que você quer, faça o esforço, mesmo que você não saiba exatamente qual é a direção. Diga que você quer, assuma essa vontade, esse querer primordial do seu ser. E se nós não assumirmos esse chamado? É possível recusar ao chamado? Sim, é possível, mas as pessoas pagam caro por isso, meus queridos. As pessoas pagam caro quando não assumem o chamado do seu sol. E, geralmente, o resultado da recusa é a depressão profunda, é a sensação de fracasso e vazio. É uma vida sem sentido, é uma vida sem significado, é uma vida vazia. E o mundo, meus queridos, infelizmente, está cheio de pessoas assim, cheio de pessoas, de gente perdida, que se recusou a atender ao chamado solar para a aventura do ser. A importância do Sol no nosso mapa astrológico é essa, meus queridos. Podemos dizer que o Sol é o coração do nosso mapa astrológico. No mapa nós temos a posição do Sol, da Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Quirón, Urano, Netuno, Plutão. Agora, o mais importante, meus queridos,
é o posicionamento do Sol no céu do teu nascimento, no céu do teu mapa astrológico. E é esse signo que todos conhecem. Lembremos-nos que o Sol compreende 99,8% do nosso sistema solar. É o Sol que, direta ou indiretamente, fornece toda a energia que sustenta a nossa existência terrena. Para nos sentirmos vivos, meus queridos, completos e realizados, precisamos expressar o nosso signo solar. Sintonizar, reconhecer e expressar o nosso signo solar e, a partir daí, criar a nossa realização. E você? Qual é o seu signo mesmo? Do dia do seu nascimento? Todos sabem. Isso é uma sabedoria do senso comum. Graças a Deus. Mesmo com os horóscopos mal feitos ao longo da história, desde que a astrologia foi rechaçada pela ciência materialista, todos sabem qual é o seu signo solar. Esse é o coração do seu mapa astrológico. Você está em sintonia? Está em contato com as qualidades do seu signo solar? Está em contato com a tarefa a que esse signo está designado? Está em contato e é porta-voz desta missão que você recebeu nesta vida? É agora que nós vamos falar disso. Vamos falar da missão de cada signo. Primeiramente, vamos nos sintonizar nesta manhã de domingo da lunação de Leão. Nos domingos, nós temos uma força especial na lunação de Leão, porque domingo é o dia do Sol, e Leão é regido pelo Sol. Quando o Sol está em Leão, o Sol está em domicílio, desde o dia 21 de julho até o dia 22 de agosto. Temos, então, o Sol em domicílio, nos jorrando esta força e este chamado para que cada um de nós assuma o nosso Sol. Não temos tempo de temer a morte. É preciso ser corajoso e forte. Não temos tempo de temer a morte, meus queridos. Estamos em tempos de transição planetária e precisamos ir em frente, assumir essa luz divina a que somos chamados a manifestar. Vamos colocar uma lenha aqui no nosso fogo para garantir essa força do sol, já que hoje nós temos um tempo nublado aqui no sul. Eu resolvi acender essa fogueira porque o fogo é a extensão do sol nas nossas vidas e é por isso que na igreja se acendem as velas. É o fogo do espírito, é o fogo da fé, é o fogo da coragem de ser você mesmo. Vamos lá, então. Uma das primeiras e mais importantes tarefas, antes de conseguirmos manifestar o nosso ser divino, meus queridos, de fato é termos o nosso ser livre, disponível. E para isso precisamos do corpo físico, mental e emocional em harmonia. Precisamos cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, com alimentação adequada, com descanso necessário, com
a força que precisamos para nutrir adequadamente esse corpo e, desta forma, termos esse corpo disponível para manifestar a energia divina do nosso sol. Precisamos as emoções em harmonia, os sentimentos, as emoções em harmonia. E para isso, precisamos estar com os nossos chakras em harmonia, que estão ligados às glândulas endócrinas. E é para isso que temos a necessidade de fazermos alongamento, rotação, o yoga, que nos ajuda a massagear suavemente as glândulas, práticas que nos ajudem a harmonizar as glândulas. Precisamos de uma respiração profunda, desde o abdômen, para que nessa respiração, na inspiração, possamos trazer o ar até a parte baixa dos pulmões e assim oxigenar o cérebro, o sangue, acalmando o sistema nervoso simpático e ativando o sistema nervoso parasimpático. Precisamos acalmar as emoções para que assim o nosso sistema se encontre em segurança emocional. E a partir da segurança emocional, possamos nos entregar a essa energia divina, sentindo e sintonizando a consciência suprema, que nos sintoniza com a nossa essência interior, a nossa singularidade. E, por fim, precisamos da nossa mente positiva, a nossa mente bem focada, direcionada para ideais elevados. Precisamos da nossa mente ligada com a verdade. Não adianta fugir da realidade. A mente precisa ser clara, concisa, serena. Então, meus queridos, com o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual, terra, água, fogo e ar, integrados, somos então aptos a sintonizar com a consciência suprema e manifestar Deus nas nossas vidas. Porque, meus queridos, nunca estamos sós ou sem ajuda. A mesma força que guia as estrelas guia a nós também. Então, vamos fazer a nossa respiração profunda. 3 respirações. Ao exalar, solte, centre-se. Torne-se uno com a consciência suprema. Inspire, torne-se novo. Retenha, seja o seu próprio ser. Fazemos essa respiração mais 2 vezes. Sinta a sua conexão com a Mãe Terra. Mentalmente, dirija-se até a sua floresta pessoal e sinta o acolhimento da Mãe Terra, que te fortalece, que nutre o seu corpo. Aproxime-se da água da sua floresta e sinta essa água numa temperatura
agradável, harmonizando, lavando, limpando e purificando todas as emoções, as energias psíquicas e as memórias emocionais da sua alma. Isso te torna mais leve e disponível. Assim, você volta a caminhar na sua floresta, sentindo o ar que renova a vida a cada respiração. Sentindo o ar que traz leveza e liberdade de ser você mesmo. Sinta o sol da sua floresta revitalizando toda a vida desse local e ressoando com o sol interior que está no seu coração, acendendo o fogo do espírito, a coragem de ser você mesmo, a coragem de exercer a sua singularidade, mesmo frente a qualquer circunstância, emanando o amor, a vida divina que te habita. E por fim, a partir dessa integração, corpo, emoções, mente, espírito, terra, água, ar e fogo, você sintoniza a consciência suprema e percebe que não está só. Então, você abre o seu coração e sintoniza. Sintoniza com esta manhã, quando Deus para diante de suas 12 crianças. Dentre elas, você, e em cada uma delas planta a semente da vida humana. Uma por uma, dirigem-se a Ele para receberem a sua dádiva. Para você, Áries, dou minha primeira semente, a qual você terá a honra de plantar. E para cada semente plantada, 1 milhão de novas sementes se multiplicarão em suas mãos. Você não terá tempo de vê-las crescerem, pois tudo que plantar criará mais sementes para serem plantadas. Você será o primeiro a penetrar no solo da mente dos homens com a minha ideia. Mas não é seu trabalho alimentar a ideia nem questioná-la. Sua vida é ação, e a única ação que atribuo a você é começar a tornar os homens cientes de minha criação. Para que seja um bom trabalho, te dou a virtude do autorrespeito. Em silêncio, Áries voltou ao seu lugar. Para você, Touro, eu dou o poder de fazer da semente a substância. Seu trabalho é grande, requerendo paciência, pois você precisa terminar tudo o que foi começado, ou as sementes serão perdidas. Você não questionará ou mudará de ideia no meio do caminho, nem dependerá de outros para fazer o que eu pedi. Para isso, lhe dou a dádiva da força. Use-a com sabedoria. E Touro voltou ao seu lugar. Para você, Gêmeos, dou as perguntas sem respostas,
para que possas trazer a todos a compreensão do que o homem vê ao seu redor. Você nunca saberá porque os homens falam ou ouvem, mas em sua procura pela resposta, encontrará a minha dádiva do conhecimento. E Gêmeos voltou ao seu lugar. Para você, Câncer, atribuo a tarefa de ensinar aos homens sobre a emoção. Minha ideia é você causar-lhes risos e lágrimas, para que tudo o que vem e pensem se desenvolva com plenitude interior. Para isto, dou-lhe a dádiva da família, para que sua plenitude possa se multiplicar. E Câncer voltou ao seu lugar. Para você, Leão, dou o trabalho de mostrar minha criação para o mundo em todo o seu esplendor. Mas você precisa tomar cuidado com orgulho e sempre se lembrar de que é minha criação, não sua. Pois se você se esquecer disto, os homens irão desprezá-lo. Há muita alegria no trabalho que te dou, se ele for bem feito. Para isto, você terá a dádiva da honra. E Leão voltou ao seu lugar. Para você, Virgem, peço uma análise de tudo que o homem tem feito com a minha criação. Você examinará seus caminhos minuciosamente e os lembrará de seus erros, para que através de você minha criação possa ser aperfeiçoada. Para isto, dou-lhe a dádiva da pureza de pensamento. E Virgem voltou ao seu lugar. Para você, Libra, dou a missão de servir, pois o homem deve estar ciente de seu serviço para os outros e que ele possa aprender a cooperar, bem como ter a habilidade de refletir o outro lado das suas ações. Eu colocarei você em todo lugar onde haja discórdia e pelos seus esforços, Libra, lhe darei a dádiva do amor. E Libra voltou ao seu lugar. Para você, Escorpião, dou uma tarefa muito difícil. Você terá a habilidade de conhecer a mente dos homens, mas não permito a você que fale sobre o que aprender. Muitas vezes você será magoado pelo que vê, e em sua dor você se afastará de mim e se esquecerá de que não sou eu, mas a perversão de minha ideia está causando sua dor. Você terá tanto do homem que chegará a conhecê-lo como animal e lutará tanto com seu instinto animal dentro de si que perderá seu caminho. Mas quando você finalmente voltar a mim, Escorpião, eu terei para você a suprema dádiva do propósito. E Escorpião voltou ao seu lugar. Sagitário, eu peço a você para fazer os homens rirem, pois no meio das incompreensões da minha ideia, eles se tornam amargos. Através do riso, você dará esperança ao homem, e através da esperança, voltará seus olhos para mim. Você tocará muitas vidas, mesmo que só por um momento,
e conhecerá a impaciência em cada vida que tocar. Para você, Sagitário, eu dou a dádiva da abundância infinita que você deve espalhar generosamente para penetrar cada canto de escuridão e torná-lo iluminado. E Sagitário voltou ao seu lugar. De você, Capricórnio, peço o suor do seu rosto para que possa ensinar os homens a trabalhar. Sua tarefa não é fácil, pois você sentirá o trabalho de todos os homens sobre os seus ombros. Mas para a superação de seus fardos, ponho a responsabilidade do homem em suas mãos. E Capricórnio voltou ao seu lugar. Para você, Aquário, dou o conceito do futuro para que o homem possa ver outras possibilidades. Você terá a dor da solidão, pois eu não lhe permito personalizar meu amor. Mas para abrir os olhos do homem para novas possibilidades, eu lhe dou a dádiva da liberdade, para que em sua liberdade possa continuar a servir a humanidade onde quer que seja necessário. E Aquário voltou ao seu lugar. Para você, Peixes, eu dou a tarefa mais difícil de todas. Peço-lhe para reunir todas as tristezas do homem e voltá-las para mim. Suas lágrimas serão minhas lágrimas. A tristeza que você incorporará e é o efeito da incompreensão do homem à minha ideia, mas você lhe dará compaixão para que ele possa tentar novamente. Para essa tarefa, a mais difícil de todas, dou a você a maior dádiva. Você será a única das minhas 12 crianças a me compreender. Mas essa dádiva de compreensão é para você, Peixes, pois quando você tentar a difundir aos homens, eles não ouvirão. E Peixes voltou ao seu lugar. Então Deus disse: cada um de vocês tem uma parte de minha ideia. Vocês não podem confundir nenhuma parte de minha ideia, nem devem desejar trocá-las entre si. Cada um deve assumir a sua parte, o seu sol. Pois cada um de vocês é perfeito em sua essência. Mas vocês não saberão disso até que todos os 12 sejam um. Pois então o todo da minha ideia será revelada a cada um. E as crianças saíram, cada uma determinada a fazer o seu trabalho o melhor possível, para que pudessem receber sua dádiva. Mas nenhuma compreendeu inteiramente sua tarefa ou sua dádiva, e quando voltaram confusas, Deus disse: cada uma de vocês acredita que as dádivas dos outros são melhores. Portanto, permitirei que vocês as troquem. Naquele momento, cada criança ficou exultante ao considerar todas as possibilidades da sua nova missão. Mas Deus sorriu quando disse: vocês voltarão a mim muitas vezes, pedindo para serem dispensadas da sua missão, e cada vez eu concederei a vocês seus desejos.
Vocês irão por incontáveis encarnações antes de completarem a missão original que lhes determinei. Eu lhes dou um tempo incontável para fazê-la, mas somente quando ela estiver feita, somente quando ela estiver realizada, vocês poderão estar comigo. E assim é que Deus determina, por meio desse sistema milenar que é a astrologia, uma missão singular para cada um de nós. 12 missões centrais para realizar a tarefa divina aqui na Terra, sendo que você, a partir do seu signo solar, da sua maneira singular, única dentro desse signo específico, precisa reconhecer o ser. Simplesmente ser você mesmo. Para então poder expressar este ser e criar a partir deste ser e se realizar a partir da sua criação. Então, meus queridos, esse é o primeiro episódio do nosso programa Alquimia do Ser. No próximo domingo, nós estaremos aqui novamente no Alvorecer para falar da expressão do ser. O quão difícil é termos a coragem de expressar o ser, mesmo frente a imensas resistências, talvez a invejas de outras pessoas, às vezes até de pessoas da mesma família. Quem nos inveja são aquelas pessoas que não conseguiram assumir o seu ser. Isso é natural, é instintivo. E ainda assim, meus queridos, precisamos ter a coragem de ser, de expressar o nosso ser. Doa quem doer, mesmo que isso seja um desafiador, que exija de nós o esforço para sairmos da zona de conforto, não é mesmo, Cris? Reconheço, Cris, te vejo no teu esforço de ser a sagitariana que você é e desbravar o mundo. Hoje essa sagitariana que é Cris está morando na Holanda e manifestando este ser sagitariano que é. Te honro, Cris, te vejo. Que você possa ser um testemunho vivo para muitas pessoas que querem e podem manifestar, assumir este ser e criar a partir desse ser, em direção à realização, que é, em sua finalidade, tornar o mundo melhor. Contribuir para iluminar o mundo, principalmente nesses tempos desafiadores. E é por isso que precisamos colocar o nosso sol a serviço da luz, a serviço da grande vida, a serviço da criação e não da destruição. Quando ficamos retidos nas limitações do nosso ego, nós ficamos encapsulados nessas distorções de sermos aquilo que o outro espera que sejamos, que o sistema espera que sejamos. E não assumimos a luz, o tesouro que está lá dentro, nas profundezas do nosso ser, esperando para ser encontrado e realizado. Então, meus queridos, minhas queridas parceiras dessa jornada de alquimia, nessa jornada de alquimia astrológica e de astrologia alquímica. Eu espero estar com vocês novamente no próximo domingo
para falarmos sobre a expressão do ser. E durante toda essa semana, a partir de hoje, nesse domingo, em que a Lua está em Sagitário, nos auxiliando nesse processo do fogo do ser, a partir de hoje, essa próxima semana, estejam alinhados, estejam comprometidos com esse alinhamento. Façam sua meditação regular ao amanhecer, sintonizando com este ser que te habita. No próximo domingo, vamos falar da expressão desse ser, dos caminhos que precisamos trilhar para que possamos expressar esse ser, termos a coragem de expressarmos o nosso ser. Gratidão, meus queridos, gratidão, minhas queridas, por estarem comigo nesse alvorecer. Eu gosto de desafiar vocês a sair da zona de conforto e estar comigo cedinho no alvorecer, pois é nesse momento que sintonizamos a maior força luminosa do sol. A luz é sempre maior depois do entardecer, do anoitecer. A hora mais escura da noite é a que antecede o alvorecer. E a cada alvorecer podemos fortalecer o nosso ser. Gratidão, um lindo domingo para você, com muito ser. Ser você mesmo. Namaskar.